Amém. Paz, Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, ao nosso discipulado, que estamos no capítulo 18 e vamos hoje falar sobre evangelismo, discipulado e missões. E que dia mais prático e mais desejoso para falar sobre este tema, sabendo que este domingo estaremos no culto de missão, né? Então, vamos ver o que é que a palavra nos ensina sobre as missões, sobre o evangelismo e sobre o discipulado, do qual nós também estamos a fazer parte. Amém? Eu vou pedir à igreja para ficar de pé e também quero cumprimentar todos que estão conectados online e se estiverem ainda movimentando-se em casa, coloquem-se num lugar onde possam participar e também estudar conosco. Amém? Vamos orar e eu vou pedir a um voluntário da congregação que queira levantar a sua voz. Amém? Deus Pai Santo Soberano, graças te damos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, que nos concedeste estarmos aqui na tua casa, Senhor, para te louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Tu conheces, Pai, a necessidade de cada um de nós, Santo Deus. Estenda a tua mão, Senhor, em nós, Santo. Abre todas as portas, Senhor. Visita aqueles, Senhor, que não puderam estar esta noite junto conosco, Senhor. Que esta noite também ficam convocados, Senhor, para estar aqui na casa do Senhor. Oh, Santo Deus, para ti nada é impossível, Senhor. Vem, Pai, deposita, Senhor, a tua coroa em nós, Pai. Abre os nossos corações, Pai. Oh, Santo Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Levanta cada servo, Senhor, nesta casa, Senhor. Tudo colocamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos o irmão também que vai nos transmitir a palavra de hoje, Senhor. Que seja ele a falar, mas vindo de ti, Senhor. Dê a sabedoria e conhecimento, Senhor, vindo de ti, Senhor. Tudo entregamos e colocamos nas tuas mãos, em nome santo amado Jesus. Pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigado, irmão Isaac. Então, como já tinha dito, vamos hoje dar início ao capítulo 18, que se encontra na página 127, quem quiser acompanhar nos seus livros, e vamos falar sobre evangelismo, discipulado e missões. E chegando-se Jesus, falhou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 a 20. É um texto que vocês todos devem conhecer e é um dos textos mais importantes para nós, para perceber qual é o nosso verdadeiro chamado, não é? Mas muitas vezes, quando falamos sobre o nosso chamado, nós pensamos que uns têm chamado para ser pastores, outros têm chamado para ser missionários, uns têm chamado para ser isto ou para ser aquilo, mas na realidade nós todos fomos chamados para pregar o Evangelho, para fazer discípulos e para alcançar todos os povos, até ao confim da terra. Essa missão é para todos nós. Como nós o vamos fazer? Deus vai nos dar um plano, uma estratégia de como alcançar as almas. Talvez uns de nós vão evangelizar nas suas ruas, outros vão viajar para outros países, como nós costumamos chamar de missionários, não é? E outros talvez vão evangelizar dentro da família, outros vão evangelizar numa rua, numa cidade. Deus dá várias formas, mas o essencial é que nós todos fomos chamados para falar da palavra de Deus. Amém? Isso é uma missão que nós temos em comum e foi dada por Jesus Cristo pessoalmente. Amém? Não foi um profeta, não foi um homem que disse isso, foi Jesus Cristo no momento em que ele retornou ao Pai. Amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 15 e 18. Interessante aqui que neste segundo evangelho nós percebemos que não somente nós iríamos ter a missão de pregar, mas que Deus nos usaria, e quer nos usar até hoje, de uma maneira sobrenatural, e que nós iríamos fazer muito mais coisas do que humanamente é possível.
Porque pregar parece que é só falar. Mas quando nós evangelizamos, quando nós estamos a discipular, quando nós estamos a trabalhar para as missões, nós estamos a fazer coisas que nós humanamente não conseguimos fazer. E Deus usa os seus servos de uma maneira extraordinária. Nós vemos que não é algo só para alguns. Aqui diz que aqueles que seguirem o Senhor, a eles seguirão estes sinais. Não é? Se nós formos verdadeiramente seguidores de Cristo, nos seguirão estes sinais. Expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E nós vemos nos Atos dos Apóstolos que muitas destas coisas aconteceram. Nós vemos como os apóstolos estavam nas prisões, começaram a cantar e as prisões se abriram. Nós vemos que eles estavam no tribunal e Deus lhes dava as palavras e eles saíam dos tribunais sem que fossem ser condenados. Não é? Nós vemos como o Senhor lhes dava e os sinais o seguiam. Nós vemos logo desde o início, pouco tempo depois de Jesus ter voltado ao céu, que Pedro e João vão ao templo e curam um coxo, que estava lá há anos. E não é pela sua força que eles tinham, mas é porque esses sinais haviam de seguir aqueles que seguem a Cristo. Amém? Não? E não o matou. Amém? Até mesmo se formos ver, mesmo naquela tempestade em que Paulo estava naquele barco e mesmo o barco afundando, ninguém se perdeu naquela tempestade. Nós vemos isso, são sinais que seguem aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são fiéis. Amém? E isso também, né, este texto também nos deve ajudar a nós percebermos que nós não precisamos ter medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? A palavra nos diz. E nós muitas vezes nos tornamos aqueles crentinhos que estão aí escondidos, né? Assim como disse o pastor Roberto muito bem, né? Sermãozinho só dá crentinho, não é? Nós não podemos ser um crentezinho pequenino. Se Deus é um Deus grande, amém? Nós temos que viver na grandeza que Deus tem para nós. Amém? Não nos podemos esconder atrás de Deus que nos quer defender, mas sim também fazer aquilo que Ele nos disponibilizou. E essa autoridade é dada a todos aqueles que creem em Cristo. Amém? Então, percebemos que, primeiramente, temos uma missão, que é o ID, não é? E, em segundo, Jesus também nos capacitou para essa missão. Amém? E nós vamos ver que muitas coisas podem acontecer se o fizermos em seu nome. E o que é que quer dizer? Não é só dizer em nome de Jesus faz, em nome de Jesus sai. Não é só isso. Isso não é uma fórmula, não é magia. Não é? É intimidade com Cristo. Ter a convicção que quando nós estamos a declarar essas palavras é porque Jesus, não é? Quando estamos ligados com o céu, isso pode acontecer. Amém? E para ter essa convicção é preciso ter a direção do Espírito Santo. Amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Esse texto também é importante, falando em evangelismo, discipulado e missões, porque nós até ao Novo Testamento podíamos interpretar a Bíblia de uma maneira que só os judeus é que eram o povo escolhido e só os judeus é que teriam a salvação. Que também não é verdade, não é? Porque se nós formos ver o Antigo Testamento, houve muitas pessoas, se formos ver com Abraão, estavam sempre pessoas que eram de outros povos que se converteram ao judaísmo e alcançaram a mesma salvação que ele também alcançou. Amém? Nós vemos então que havia possibilidades de ser salvos no Antigo Testamento, não era preciso ser judeu. Amém? Somente tinha que viver a lei, não é? Tinha que viver os mesmos costumes como viviam os judeus. No Novo Testamento nós vemos que há uma outra certa facilidade, através de Jesus Cristo, que suportou tudo aquilo que a lei impunha sobre nós, suportou Ele. Amém? Mas nós percebemos então que a salvação não é somente para Jerusalém. A salvação não é somente para os judeus, porque Jesus o afirmou dizendo que devemos ser testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. E já ouvimos várias pregações, já ouvimos vários estudos sobre isso, né? Jerusalém é o nosso povo, se formos transmitir para nós, é a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas mais íntimas que nós temos. A Judeia são os nossos amigos, aquele povo à nossa volta, a nossa vizinhança, os nossos colegas. A Samaria são os nossos inimigos, aqueles que nós não queríamos nos meter,
Mas Deus nos envia para falar com aquela pessoa que nós não queríamos falar, não é? Aquela pessoa que normalmente é chatinha e que nós evitamos ter contacto com ela, são essas pessoas que também estão no plano de Deus. E os confins da terra é todos os restantes, mesmo aqueles que nós nem conhecemos, não é? Então nós vemos que a missão não é só para nós, o nosso alvo não é só salvar a nossa família. O nosso alvo é a nossa família, a vizinhança, colegas, inimigos, amigos e tudo o que está à volta, não é? Então nós vemos que nós devemos iniciar, não é? Nós temos que iniciar. Talvez vamos começar na parte que é mais fácil, que é na família, nos amigos, e depois vamos aumentando, não é? Até que estou a dizer isso mais fácil, mas que nem sempre é, não é? Porque ser pregador, né? Como Jesus mesmo disse, né? Ser pregador no próprio povo é muito difícil, né? O único tempo que ele foi expulso foi no próprio, né? Lá em Nazaré, na Galileia. Então nós vemos... É. Mas aí percebemos também uma coisa, não é? Que talvez às vezes estamos não estou a dizer perder tempo, estou a dizer estamos a investir muita força na nossa família e estamos talvez a desleixar-nos daqueles que Deus tem preparado no nosso caminho, não é? Nós temos que continuar a orar pelos nossos familiares, mas talvez não somos nós que vamos os trazer para a fé. Talvez é o outro vizinho, não é? E se nós percebemos que nós todos temos essa missão, talvez até faz mais sentido, em vez de nós talvez tentarmos ser aquele familiar chato, que já nem somos convidados às vezes para as festas, não é? Familiares, porque já sabem que vamos ser aquele chato. Talvez usamos um cúmplice, um amigo, talvez um bom amigo, que talvez também seja cristão e que também é amigo de um irmão meu ou de um familiar meu, e aproveitar, não é? Porque às vezes, não é? Vocês pais também sabem que às vezes os filhos não ouvem o conselho dos pais, mas ouvem o conselho de um amigo, não é? E se houver amizade com os amigos dos filhos, sempre pode ser uma estratégia para alcançar ou passar o recado que eles não querem ouvir diretamente dos pais, não é? E assim nós temos que pedir a Deus estratégia para que todos possam ser alcançados para Cristo. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Vamos dar continuidade? Quando falamos em evangelizar, pensamos no ato de partilhar ou anunciar o Evangelho, que significa boas novas. Não é? Evangelizar é o ato pelo qual partilhamos as boas notícias que têm chegado até nós. É anunciar o Evangelho do Reino de Deus, é anunciar a possibilidade de o ser humano colocar-se debaixo do governo de Deus, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Partilhamos o Evangelho tendo como alvo, como indicam os textos acima, fazer discípulos entre aqueles que escutam a mensagem de Cristo. Amém? Então, o nosso alvo não é somente falar, né? Assim como o pastor Roberto ainda disse há pouco tempo, quando esteve connosco, não é ir pregar num evento e dizer que 40 almas se converteram, mas assim, converteram-se e agora temos de trabalhar com eles. Agora eles têm que conhecer de verdade aquilo que eles aceitaram. Porque a emoção é curta. A presença de Deus é algo permanente. Estar no Espírito é algo que tem que ser trabalhado, é algo que nós temos que seguir. Não é? Então o discipulado é essencial. Por isso nós temos que investir tempo com os recém-convertidos. Nós temos que investir tempo com aqueles que têm perguntas a fazer, não é? Porque não é só um recém-convertido. Às vezes há irmãos que estão há anos na igreja e que necessitam de ser discipulados, porque nunca ninguém lhes explicou como é que as coisas afinal são. Nunca ninguém lhes disse que a palavra diz isto. E eles talvez estão a viver um pecado ou estão a viver no erro porque não sabem. Claro que a responsabilidade de cada um de nós também é estudar a palavra, não é? Não podemos também só estar à espera que alguém nos explique, mas faz parte do discipulado nós ajudamos-nos uns aos outros a crescer. Amém? É assim como nós agora estamos a fazer também. Pela manhã eu tive os conflitos com as minhas senhorinhas, né? Uma delas estava lá e ela sem o tempo de estar na mesa neste momento, mas hoje ela estava, ela chegou mais tarde para tomar café, e ela estava. E eu pedi, tem sempre uma senhora que ela lê a Bíblia em alemão. Veio para mim, eu cito para ela o versículo e ela lê. E hoje eu mandei ela ler um versículo, né? Que o versículo lá de 2 Crônicas, né? Capítulo 7. E ela começou a ler e disse assim, né? Tem uma parte assim que fala assim em alemão, de böse Werk,
Não. Aí ela levantou a cabeça e ela disse, isso não existe, Cruz Gilberto. Né? Aí eu deixei a moça terminar sem ela terminar e li o versículo, né? E depois eu fui explicar para ela o que era um Deus hebreu. E quando eu falei para ela, quando o anjo de mar maneira com a senhora é um Deus, eu estou fazendo um Deus hebreu. Ah, eu comecei a lhe explicar as coisas, ela disse, agora eu estou entendendo. Mas, assim, só quando não conhece a palavra, né? Você acha, a maioria dessas pessoas, elas acham que elas são santas. Por elas estarem apresentando as suas ofertas, estar sendo caridosas, né? E é isso que vai levar elas para lá. Tudo certo. É porque muita gente pensa que é boa por si mesmo, né? Muita gente pensa que não necessita até da salvação porque é gente boa, não é? É uma gente perfeita, uma gente sem pecado, sem erros, não é? E isso é complicado. Alguém entender que, mesmo que talvez tenha tomado decisões boas, sempre houve também uma parte que a pessoa talvez não se comportou tão bem como devia, não é? Sempre uma parte que a pessoa talvez necessita de mudança. Amém? E é isso que, até mesmo para nós cristãos, que sabemos o que é bem e o mal, da verdade, assim que uma palavra diz, temos dificuldades nisso. Porque nós muitas vezes pensamos que por vir à igreja somos santinhos, não? Mas a verdade não é o vir à igreja que nos santifica, é entregue ao Senhor, constantemente. E hoje o nosso tema foi justamente isso, o pecado, entregar diante de Deus os nossos pecados, não é? Amém. Porque muitos acham que isso não é necessário, estar apresentando diante de Deus os pecados, né? E principalmente esses mais velhos, as alemães, assim, aquela maneira tradicional de viver na presença do Senhor. Assim, aí, assim, mas elas ficaram assim, bem atentas hoje, foi uma benção hoje, graças a Deus, para a glória de Deus. Amém. Continue, por favor. Amém. Não, obrigado, irmã Fábia. Vamos, cada um pode dar a sua parte. Fazemos discípulos, ensinando todo o conselho de Deus para a humanidade, revelado na pessoa de Jesus e contido nas Escrituras. Jesus deixou-nos um mandamento claro que implica o ato de evangelizar, cabendo à Igreja a tarefa de fazer novos discípulos de Jesus na terra, e isso apenas se alcança proclamando o Evangelho. Ok? Essa é a primeira parte. Nós temos que evangelizar, nós temos que pregar a palavra autêntica, verdadeira de Deus, sem mais nem menos. Sem tirar aquilo que é verdade, sem acrescentar uma verdade humana. Nós temos que pregar a palavra assim como ela é. Amém? Isso é o primeiro ponto, é de verdade dar as boas novas assim como elas são. Isso é o primeiro passo que nós como igreja temos que dar. Porque se não fizermos isso, nós nem igreja somos. Estamos a falar, estamos a filosofar, estamos a fazer saber o quê, mas não estamos a pregar o Evangelho. Amém? Isso é importantíssimo. Devemos sublinhar que esta é uma tarefa que não se conseguirá levar a bom porto pelas capacidades ou forças humanas. A Igreja é um milagre de Deus e a obra da evangelização e da missão deve ser executada debaixo da unção do Espírito Santo. Amém? Se a palavra de Deus é sobrenatural, se a palavra de Deus é vinda de Deus, nós não podemos estar a interpretar à nossa maneira. Temos que pedir o Espírito Santo que nos ajude a perceber a palavra. Amém? E talvez até, mesmo com dúvidas, nós perguntamos uns aos outros. Porque não é porque o Espírito Santo não tem que nos explicar cada versículo por versículo, mas também é a nossa união, é a intimidade como igreja, que nos vai ajudar também a perceber textos que às vezes não conseguimos perceber. Assim como há pastores ou professores da Palavra de Deus que sabem explicar ponto por ponto o fim do tempo, e alguns de nós leem Apocalipse e ficam e pensam, o que está escrito? Eu não percebo nada. Não é? Por isso, não quer dizer que nós não somos espirituais tão espirituais como os outros, não. É também a direção do Espírito Santo, a sabedoria que também Deus dá a cada um individualmente. E nós devemos pedir a sabedoria que Deus tem para nós. Amém? Assim diz Tiago, assim diz Provérbios, que devemos pedir a sabedoria de Deus, porque Deus tem essa sabedoria disponível para nós. Amém?
O revestimento de poder que Jesus prometeu aos seus discípulos e que continua disponível hoje para a sua igreja tinha como alvo capacitar os crentes para serem testemunhas mais eficazes de Cristo, revestidas dos sinais extraordinários que devem acompanhar a pregação do Evangelho. Por isso a igreja não está sozinha no cumprimento desta tão importante e decisiva tarefa. O Espírito Santo está sempre presente e através do seu poder que tal tarefa pode ser desempenhada. Amém? É o Espírito Santo que de verdade vai nos dar a força e a capacidade para falar, para pregar, para falar com o nosso próximo, para ter a coragem, talvez, de falar com um estranho, de talvez até ter aquele sentimento de falar sobre Deus com alguém que nós nem conhecemos, não é? E isso aí é sempre a parte mais difícil, porque aí, oh Senhor, porquê eu? E porquê eu nem conheço? Talvez ele vai pensar que eu sou um louco, não é? Mas a palavra mesmo diz que vale mais nós sermos loucos para o mundo, não é? do que sermos perdidos com o mundo, não é? Por isso nós temos que ter, nós precisamos ter a loucura de Deus, não é? Em nossas vidas. Se é isso que Ele quer de nós, então vamos fazer o que Ele quer de nós. Porque, infelizmente, a sociedade está a inverter tudo. A sociedade está a fazer aquilo que é mau, não é? Pensando que é bem, e aquilo que é bem já não tem valor nenhum. Não é? Por isso, nós vamos sempre confrontar alguém com aquilo que vamos falar da palavra de Deus. Assim como a palavra também nos confrontou a nós, um dia. Não é? Amém. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo. É essa a mensagem essencial. O Espírito Santo está aqui também para nos ajudar. Não é só para consolar a nós, mas é para nos dar a capacidade de falar com aquele que temos que falar. Amém? Essa atividade de evangelização não tem limites de território, pois Jesus desafiou os seus discípulos a chegarem até ao fim do mundo. A tarefa da evangelização só está terminada quando o novo convertido se torna num discípulo de Jesus. Desta maneira, a Igreja tem como tarefa ensinar o novo convertido a guardar tudo o que Cristo ensinou. Amém? Talvez no início, quando falamos com alguém, essa pessoa vai sempre falar connosco. Não é? E é aquilo que Paulo diz, não é? Segui a mim, porque eu sigo a Cristo. Não é? É isso que é fazer discípulos. Primeiro, o discípulo vai ser nosso, porque ele não vai se converter talvez por Cristo, ele vai se converter por aquilo que ele vê em nós. E depois nós temos que pensar a mensagem. Não é? Eu faço isto porque eu vi na Bíblia assim, eu faço isto, Deus transformou a minha vida neste ponto, Deus está a trabalhar na tua vida neste ponto, e assim a pessoa se torna um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Mas no início, os primeiros passos, vai precisar de ajuda, porque não vai saber se é para a esquerda ou se é para a direita, o que é o certo e o que é o mal. Não é? Porque a sociedade não ensina isso. Não é? A sociedade ensina completamente o contrário. Amém? A evangelização é a grande tarefa da Igreja para a humanidade. A ordem de Jesus foi que a Igreja evangelizasse e fizesse discípulos. A Igreja pode envolver-se em muitas outras atividades, mas se deixar de anunciar as boas novas, fracassará completamente do cumprimento da sua missão primordial. O próprio Jesus veio ao mundo com o alvo de anunciar as boas novas e buscar e salvar aqueles que se tinham perdido. Amém? E esse ponto é duro. Nós podemos ter 1001 eventos, nós podemos ter os convívios que nós quisermos, se o nosso alvo não for alcançar almas, todas as atividades que nós fizermos não têm valor nenhum. E Jesus mesmo veio para salvar o mundo. Jesus veio para evangelizar. Nós não vemos na Bíblia muitos textos que digam que Jesus esteve a dormir aqui, ou que Jesus esteve a descansar naquela casa, ou que Jesus esteve a fazer férias na Turquia. Não, ele teve, os 3 anos e meio que ele teve na missão, ele teve na missão. E ele falou a todos que vinham pela frente. Ele não media as consequências. Ele enfrentou os fariseus, ele enfrentou os escribas, ele enfrentou todos os que estavam à frente dele para alcançar aquele que está perdido. E talvez nós um dia vamos evangelizar e vamos ter problemas com a nossa família, com os nossos colegas, até com o nosso patrão, com as entidades, com as autoridades, mas isso não é o relevante. O irrelevante é alcançar almas para Cristo. Amém? Porque Jesus também foi confrontado por muitas coisas. Jesus também teve muitas dificuldades quando teve a pregar o Evangelho. E nós também não estamos ausentes disso. Amém? Assim como Jesus disse que nós teremos no mundo aflições, mas que devemos ter bom ânimo porque Ele venceu muito. E assim nós também podemos vencer. Amém? Ok.
quem tinha perdido. É dever do crente evangelizar por várias razões fundamentais. Primeiro, porque se trata de cumprir a ordem de Deus. Okay? O primeiro ponto é, Jesus disse, então nós devemos fazer, não há escolha. Se Jesus diz, nós fazemos. Segundo ponto, porque a humanidade está perdida. Amém? Se nós temos a salvação, seria egoísta nós pensarmos que só nós é que somos salvos, os outros que façam o que quiserem. Não é? O problema é deles. Claro que nós não vamos obrigar ninguém a vir à igreja, nem vamos obrigar ninguém a salvar-se. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Mas nós temos que continuar essa missão. Nós não podemos parar de falar só porque uma pessoa rejeitou a palavra que nós pregamos. Se o primeiro não aceitou, talvez o terceiro, ou o quarto, ou o quinto vai aceitar. Amém? Porque Deus faz à sua maneira. Mas nós devemos de ter compaixão com aqueles que estão perdidos. Amar o nosso próximo. Amém? Terceiro ponto, porque Deus ama o pecador e deseja que ele se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Amém? Porque Deus ama, nós devemos amar. Amém? Porque Deus nos ensinou a amar. Jesus disse que a lei mais importante é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Se nós dizemos que amamos a Deus que nós não vemos, também temos que conseguir mostrar que amamos o nosso próximo, que está perto de nós. Se eu odeio a irmã Arlete, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Se eu tenho tantos problemas em amar a Arlete que está ao meu lado, todos os domingos ou todas as vezes que estamos juntos. É difícil de comprovar, não é? Porque eu tenho dificuldades a amar o nosso próximo, como é que eu vou dizer que amo alguém que nem vejo? Não? Por isso é que Jesus dá esse exemplo, por isso é que Jesus disse que isso é o mandamento mais importante. Se nós amamos o nosso próximo, é fácil de confiar que nós amamos a Deus. Mas se nós não amamos a ninguém, se nós somos egoístas, se nós somos arrogantes, mostra-me esse amor que há. E é isso muitas das vezes que a igreja é criticada pelas pessoas ao nosso redor. Porque nós falamos do amor de Deus, mas não demonstramos o amor de Deus. E isso é um grande perigo, porque nós estamos a sujar o nome de Deus, indiretamente. Não é? E isso muitas vezes nós não temos medido como igreja. Não estou a dizer como nós aqui, estou a dizer em geral. Não é? Em geral. Amém? Assim como no tempo medieval havia as cruzadas, não é? Que se matavam pessoas só porque não queriam aceitar a Cristo. Não era esse o caminho. Não é? Não era esse o caminho. Nós hoje em dia criticamos talvez outras religiões que fazem isso, mas nós fomos a ver os cristãos há alguns anos atrás faziam coisas horríveis. O Gandhi, não é? Que podia ser um dos maiores crentes, tornou-se budista porquê? Porque devia os cristãos. Ele amava a Cristo, ele amava o Deus que ele lia na Bíblia, mas ele via os cristãos e não queria ser como aqueles. Ele não queria ter nada a ver com aqueles. Porquê? Porque muitas vezes nós não representamos o caráter de Cristo. Nós não somos como Deus quer que nós sejamos. Amém? Ok. Quarto ponto, finalmente, porque se cada crente o não fizer, Deus pedir-lhe-á contas das almas a quem devia ter evangelizado. E eu acho que será um momento triste quando estivermos no juízo final e tivermos que ver a lista das pessoas que não alcançamos porque nós fomos preguiçosos, ou porque tivemos medo, ou porque doía-me a cabeça, ou porque tinha isto, ou porque tinha aquilo, ou porque tinha que fazer. E Deus vai só perguntar, e este? E este? Porquê que não tiveste amor? Porquê que não tiraste tempo? Porquê que não... Mas nós temos que ter isso em mente. Não? É uma missão importante que nós temos. Amém? E eu estou a dizer isso, não é porque eu sou melhor do que vocês, irmãos. Eu também tenho dificuldades e também falta muitas vezes a força, falta-me a coragem. Às vezes até é só o sono, não é? Só de pensar que tenho que fazer ainda tantas coisas. Mas Deus nos dá chances e nós temos que aproveitar essas chances. É essa a intimidade que nós temos que ter com o Espírito Santo. Amém? O ato de evangelizar corresponde a uma tarefa que está destinada a todos os que são discípulos de Jesus e não apenas a alguns que tenham um dom ou capacidade especial. É uma obrigação de todo o crente dar testemunho da fé que tem em Jesus. E esse ponto é importantíssimo. Não é a obrigação da irmã Morena, não é a minha obrigação, não é a obrigação da liderança da igreja de evangelizar, é de todos que se dizem crentes. Amém? Então, se algum de nós aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e eu espero que todos que estão aqui presentes, e também aqueles que estão online,
então temos algo a fazer. Amém? E o Covid não é desculpa, porque vocês também sabem telefonar e sabem mandar WhatsApps e sabem estar horas nas redes sociais. Usem-as a nosso favor. Usem-as a favor de Deus. Usem-as para evangelizar. Amém? Vamos aproveitar tudo aquilo que nós temos. Claro que eu sei que falar com alguém pessoalmente é muito melhor. Mas se nós estamos à distância, estamos a falar com os nossos familiares que estão no Brasil, em Angola, em Portugal, vamos usar os meios que temos. Porque pode ser, às vezes, até à distância, quando sentimos saudade um dos outros, que temos maior possibilidade de falar daquilo que Deus só pode preencher. Amém? Porque quando estamos juntos, às vezes até quando estamos de férias e estamos uns juntos com os outros, até chega às vezes ao ponto que já não nos conseguimos suportar, não é? Ou então há alguma discussão ou qualquer coisa assim. Por isso vamos aproveitar os meios e as possibilidades que Deus nos dá. E deixar que Deus trabalhe o nosso caráter, para que as discussões não sejam algo normal, mas que sejam um acaso muito raro. Não é? Principalmente na nossa cultura, que o nosso temperamento é difícil. Não é? O nosso temperamento é difícil. A tarefa da evangelização não pode ficar limitado ao local onde vivemos, trabalhamos ou estudamos. Jesus deixou uma ordem clara de que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, que está em Lucas 24, 47. É isso. Se é verdade que o discípulo de Jesus deve começar a sua tarefa pela cidade onde vive, não é menos verdade que Jesus o comissiona a levar a mensagem do arrependimento a todas as nações. Por isso a Igreja Bíblica é missionária, pois deseja alcançar os povos de todas as nações da terra. Okay? Perceberam agora aí o ponto essencial? Nós temos trabalho local, nós temos uma igreja local, nós temos as nossas famílias, temos os nossos colegas, os nossos amigos, temos evangelização nas ruas e temos as missões à distância. Que claro que nós não podemos estar aqui e no Brasil, em Angola e em todos os lados ao mesmo tempo. Não é? Mas temos missionários. O Senhor escolheu pessoas para fazer esse trabalho também por nós. Não é? Porque quando nós apoiamos a missão, nós estamos a cumprir o ID por completo. Não é? Nós estamos a cumprir aquilo que nós devemos fazer, que é alcançar os confins do mundo. Assim como no Brasil ainda há tribos que não foram alcançadas, assim como deve haver na Austrália ainda há tribos que não foram alcançadas, assim como na Ásia há culturas que nunca ouviram falar do cristianismo, nunca ouviram falar de Cristo, porque estão tão distantes, estão em lugares que até mesmo a sociedade ainda não está tão desenvolvida. Não? Assim como há idiomas que ainda não têm a Bíblia traduzida, não? Mesmo o livro mais vendido do mundo ainda não foi traduzido em todos os idiomas. Ainda nem todos podem ler no seu idioma. Então nós vemos que ainda há muito a fazer. Ainda há muito ID para cumprir. Amém? As missões devem ser a vida da igreja. Uma igreja que não é missionária é como uma figueira seca que não dá os frutos que o mestre deseja. Quando falamos de missões, temos em mente esta grande comissão de Jesus, de que devemos chegar com a mensagem do Evangelho a locais onde a mesma nunca foi levada e anunciada. A igreja está no mundo com essa missão e responsabilidade. A igreja é o corpo de Cristo na terra e é através dela que o Senhor vai alcançar os perdidos. A igreja é os pés, as mãos e a boca de Jesus aqui no mundo. Se a igreja não cumprir a sua responsabilidade, quem a cumprirá? Amém? Quem a cumprirá? Eu já falei algumas vezes, quando fui na escola dominical, que até mesmo muitas atividades que nós vemos, por exemplo, a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, todas as associações, a Unicef, tudo isso que nós vemos acontecer, normalmente são atividades que nós como igreja devíamos de fazer. Não havia de haver necessidade de haver uma Cruz Vermelha organizada pelo mundo. Devíamos de ser nós que devíamos estar dispostos a ajudar o nosso próximo, porque essa é a nossa primeira missão. Não é? E era uma maneira de trazer Cristo para todos, em todo o mundo. Os Médicos Sem Fronteiras. Se um médico cristão fosse apoiar no estrangeiro, será que não seria também um bom missionário? Mas muitas vezes a medicina é usada pelas outras pessoas porque nós pensamos que a medicina não é para nós. Infelizmente há cristãos que pensam que a medicina não é para nós porque Deus vai me salvar. Não precisamos de médicos para nada, não é? Mas não é assim.
Deus deu sabedoria também aos médicos. Nós vivemos na civilização que nós vivemos porque Deus deu essa sabedoria, não é porque alguém acordou e lembrou-se, olha, vamos tomar isto e aquilo, esta erva vamos misturar com aquela e vai sair alguma coisa boa. Não é? É necessário reconhecer também a sabedoria que Deus tem dado à humanidade. E muitas atividades que acontecem neste mundo deviam de ser nossas, deviam de ser a nossa responsabilidade. Mas não tem sido, porque a igreja não se tem sido ativa, muitas vezes. Porque temos olhado para a obra local e não temos tido uma visão geral, não temos tido uma visão missionária. Eu não estou a dizer na nossa igreja só, porque graças a Deus nós temos ajudado vários projetos missionários e ainda bem que há missionários como o missionário Lázaro, como o pastor Ataída, que têm saído das suas igrejas locais, que têm trabalhado mesmo nos lugares mais sujos, que muitos de nós não querem entrar lá, mas têm tido esse coração. Mas nós temos que fazer mais. Amém? E nós temos que recomeçar a tomar a nossa posição como igreja e a reconhecer porque é que antigamente muitos hospitais e muitas universidades eram católicos. Em Portugal ainda é muito assim. Não é? Porquê? Porque a Igreja Católica percebeu que é necessário alcançar as almas nas situações mais difíceis. Porque quando é que as pessoas chamam por Deus? Muitas vezes não é quando elas estão bem, é quando elas estão mal. E será que não é uma maneira de evangelizar se uma enfermeira é mesmo cristã? Não? Será que não é um caminho que Deus também quer usar? Mas muitas vezes nós não queremos sujar as mãos. Amém? Não? É só, eu não estou a criticar, é para nós acordarmos. Eu acho que nós como igreja temos que despertar. Porque há muitas coisas que o mundo está a fazer, com todas as consequências, porque a igreja não está a fazer. Amém? Por isso, se a igreja não cumprir a sua responsabilidade, quem é que a cumprirá? Eu acho que essa pergunta cada um de nós deve responder, porque nós todos somos igreja. Amém? Essa pergunta não é só para nós aqui, é para mim. Eu tenho sido igreja e cumprido com as minhas responsabilidades. Não é só tomar a ceia. Não é só vir aqui e ter um culto uma vez por semana, ou 3 cultos por semana. Não é? É também cumprir a minha responsabilidade. Amém? A igreja é o sal e a luz do mundo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como pois invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 13 até 15. Nós vemos aqui que Paulo deixa uma sequência. Se a igreja não enviar, quem é que vai pregar? E se ninguém pregar, quem é que vai ouvir? E se ninguém ouvir, quem é que vai fazer? Quem é que vai crer? Por isso nós temos que começar no início. Nós temos que dizer, como disseram os profetas no Antigo Testamento, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que estar disponíveis, nós temos que estar dispostos a fazer. Amém? Nós temos que estar dispostos talvez até mesmo a deixar tudo. Não é? E nós que estamos aqui na Alemanha, já temos talvez até essa mentalidade, porque nós saímos do nosso país, já deixámos tudo. E muitas vezes não percebemos porquê. Mas eu creio que se nós hoje estamos aqui, é porque Deus tem uma missão para nós aqui na Alemanha. É porque Deus não nos precisava no Brasil ou em Portugal, é porque Deus nos precisava aqui. E muitas vezes reclamamos tanto porque estamos num país que é diferente, que é frio, que é um idioma difícil. Mas não. Se Deus nos enviou para aqui, vamos fazer tudo por tudo para aprender este idioma, para nos acostumarmos com esta temperatura e fazer a vontade de Deus aqui. Amém? Que isso eu acho que é essencial. Porque nós temos que anunciar as boas novas. Amém? A ordem de Jesus deve continuar a fazer-se ouvir nos corações dos salvos. Ide, pois ainda há muitas pessoas que desconhecem que existe o Salvador, que as ama e, segundo Paulo diz, como é que pode crer se não houver ninguém que lhes anuncie o Evangelho. Amém? A igreja tem de continuar a enviar semeadores da palavra e, para isso, tem que se unir em oração para que, no meio dela, Deus continue a levantar e a chamar aqueles que estão dispostos a ir. Devemos amar de maneira especial esses que estão prontos a dizer sim
à chamada de Jesus. Devemos enviá-los e suprir todas as suas necessidades de uma maneira digna. Por isso, também todos devem contribuir de maneira que a Igreja tenha condições de enviar missionários para os lugares do mundo onde é necessário, entregando as suas ofertas e promessas de fé para sustentar a obra missionária. Amém? Nós não podemos ser uma igreja que no fim do ano tem milhões de lucros. Nós temos que ser uma igreja que usa os lucros para apoiar a missão. E para isso nós temos que ser fiel. Eu sei que de falar de dinheiro ninguém gosta. Ninguém gosta de tocar na nossa carteira, né? Na nossa carteira. Jesus mesmo disse, até mesmo Jesus falou muitas vezes de dinheiro, se nós formos a ver, e era um assunto já daquele tempo muito difícil, não é? Mas nós não podemos servir o mamão e servir a Deus ao mesmo tempo. Amém? Amém. E que Deus faça isso no nosso coração. De não olhar para o dinheiro como algo que nós estamos dependendo, porque nós somos dependentes de Deus. E Ele tem ouro e prata. Não é? Nós não pregamos prosperidade, não é? Mas Deus tem prosperidade. Não vamos fazer uma doutrina que eu vou oferecer o meu carro para a igreja e vou receber 5. Não é? Vou oferecer o Honda e vou receber um Ferrari. Não é? Não é isso que nós vamos pregar. Mas o nosso Deus tem tudo. Ele é dono de tudo. Então nós vamos ser fiéis no pouco e Ele nos colocará no muito, no grande, naquilo que Ele tem para nós. Amém? E Ele nos dará uma vida e uma vida com abundância. Não é só na área espiritual, é em tudo. Amém? Porque se Deus sabe que é necessário valores financeiros para apoiar a missão, Ele vai dar aos fiéis aquilo que é necessário para eles poderem apoiar. Amém? Amém? Ok. É a igreja que tem de enviar. Paulo e Bernabé foram enviados pela igreja para a obra que o Espírito Santo lhes tinha dado. E vamos abrir Atos 13, 1 a 3. E quem envia deve cuidar. Atos 13, 1 a 3, e quem encontrar pode ter a gentileza de ler. Eu sei que os textos hoje... Atos 13, versículo 1 até versículo 3. Glória a Deus. Oi, irmã. Pode ler. E na igreja que está Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamados Níger e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Amém? Então, nós como igreja temos que estar dispostos, primeiramente, a ser enviados, não é? Cada um de nós deve estar disposto a ser enviado. E nós vemos que é interessante aqui que o Espírito Santo falou diretamente com a igreja. A dizer que Saulo e Bernabé devem se preparar. E a igreja aceitou. E foi enviado. Nós às vezes temos certos movimentos, e eu acho que é interessante porque eu reparei isso em Portugal, pela primeira vez assim, digamos assim, aqui na missão, na Europa, nós não temos muita mudança de pastores. Não é? Nós temos um pastor e está há anos aqui. Em Portugal é comum haver muita mudança. E eu creio que não é porque eles também querem. Porque eu creio que todos nós queremos estar num lugar e sentir-nos em casa nesse lugar. Não é? Começar a ter raízes. Mas eu vejo como Deus envia as pessoas de um lugar para o outro. Porque ainda há conselhos em Portugal que devem ser aconselhados. Aquilo que no Brasil é parecido. Não é? Que um pastor não fica lá 20 anos. Porque acontece mesmo aquilo que é o problema que Jesus teve. Quando um pastor se torna de casa, o pastor já não tem efeito, porque um de casa já ninguém ouve. Não é? Nós temos aí essa dificuldade, por isso mesmo é o mesmo que aconteceu com Jesus, não é? E eu creio que Deus envia as pessoas, não é? E nós temos que estar sensíveis, e a igreja também tem que estar sensível, porque nós vemos aqui que não foi Paulo que diz, eu vou-me embora porque senti que é para ir embora. Foi a igreja que sentiu. A igreja teve a confirmação, e eles oraram e enviaram, despediram-se de Paulo e de
E eles foram. Amém? Eu acho que é essa união que nós necessitamos. Mesmo que as coisas não pareçam ser do nosso gosto, porque nós todos temos o carinho por cada irmão, mas se Deus dizer que a irmã Fábia tem que ir para o Brasil amanhã, ou para a semana, ou daqui a um ano, é porque Deus quer. E nós devemos de orar por isso. Ou se quiser que a irmã Morena vá para a Dominicana, ou para outro país, até pode ser para a Ásia. E muitos de nós depois já dizem, Senhor, será que é mesmo para lá, não? Aprender chinês? Não, mas se Deus quiser, Ele vai nos dar a capacidade para fazer isso, não? Amém? Isso é importante. Estou observado lá na minha cidade, na região de bem onde eu nasci, lá nas assembleias de lá. Eu conheci alguns anos atrás, vários pastores que eram estiveram. E alguns anos atrás estavam lá, esse pastor ele era um amor. Amor era esse pastor. A igreja toda era apaixonada pelo pastor. Só que tem um ano, foi trocado esse pastor. Ele foi para uma outra cidade e hoje o que está lá, não é que ele não seja um homem bom, não seja um homem de Deus, mas é um homem do cajado. Diferente. O Senhor conhece o seu tempo para cada coisa. Né? Foi o tempo que o Senhor quis dar um refrigério à igreja e depois chegou o tempo do cajado. Do cajado. E assim, até porque muitas das vezes nós podemos, digamos, o problema muitas vezes nem é o pastor, o problema é a igreja. A igreja pode criar uma tendência de estamos a seguir a Cristo ou estamos a seguir o pastor, não é? E Deus sabe, então toca mudar isto a ver se eles vão continuar a seguir a mim ou se vão continuar a seguir a Moisés, não é? Porque chegou agora Josué, já não é o tempo de Moisés. Deus faz as coisas da maneira que nós muitas vezes não percebemos, mas se nós vimos, se a igreja estiver no mesmo espírito, como Deus quer de nós vamos perceber o propósito de Deus para a igreja. Não o meu desejo. O meu desejo é ter aqui sempre o mesmo pastor. O meu desejo é ter sempre um líder diante de mim. Mas o desejo de Deus. O que é que Deus quer fazer com a minha vida? O que é que Deus quer fazer com a sua vida? Amém? Esse ponto é muito importante. Amém? O Espírito Santo não chama e capacita todos os discípulos de Jesus para partirem como missionários. Isso também é importante, não é? Mas todos os discípulos podem e devem unir-se em oração por aqueles que são enviados. Pois o sucesso dos missionários é o sucesso da igreja que os envia, mas o inverso também é verdadeiro. Se nós não formos fiéis, se nós não orarmos, se nós não apoiarmos os missionários, eles podem estar a sofrer, eles podem estar a passar mal porque a igreja não tem sido fiel. Amém? Nas orações e também na área material. Não? Aí está uma responsabilidade. Todos querem ser enviados. Também um ponto extremo, não é? Todos querem ir para a Europa, todos querem ir para os Estados Unidos. Ninguém quer ir para a África, ninguém quer ir para a Ásia, porque é um povo, é uma cultura diferente, não é? Talvez não vamos ter aquele standard que nós estamos à espera, não é? Mas Deus, nem para o Amazonas, dentro do próprio Brasil, não é? Todos querem ir para fora do Brasil e ninguém quer ficar dentro daquela área difícil no Brasil, não é? Falando do povo brasileiro, não é? Mas assim como também nós sabemos, as Assembleias de Deus também surgiram não por causa de brasileiros, surgiram por causa de suecos que tiveram a ir ao Brasil. Porque Deus é espetacular, Ele sabe que os de casa não fazem milagres, não é? Por isso Ele faz as coisas de uma maneira que no final ninguém percebe como é que as coisas aconteceram, mas foi Deus. Foi Deus, só podemos agradecer a Deus como Ele faz as coisas, não é? Amém? E até é interessante, se nós formos ver a história das Assembleias de Deus em Portugal, foram precisos ir 2 suecos para o Brasil para um brasileiro vir para Portugal, para depois o Evangelho ser pregado. Se formos ver a história, é interessante como Deus faz as coisas. Não é? Deus faz as coisas de uma maneira interessante, porque não é uma coisa humana, não é uma lógica humana
Porque se fôssemos humanos, nós dizíamos até que os suecos que vêm a Portugal, que não precisam de ir ao Brasil, evitavam tantas viagens, mas Deus faz diferente. Deus faz à sua maneira, e é isso que nós temos que perceber. Deus faz à sua maneira. O nosso dever é simplesmente apoiar os servos de Deus, fazer a vontade de Deus. Amém? Isso é, e para isso temos que ter comunhão com Cristo. Temos que ter comunhão com a igreja para saber qual é o propósito de Deus para a igreja, qual é o propósito de Deus para mim, qual é o propósito de Deus para ti. Amém? O desejo do nosso bom Deus é que todos possam ouvir a mensagem do Evangelho e que sejam salvos. Para isso, a igreja foi deixada por Cristo na terra. Amém? Por isso é que Jesus, antes de partir, ele teve os 12 discípulos. Porque ele sabia que seria necessário que houvesse homens e mulheres que continuassem a falar, continuar a obra aqui na terra. Porque Jesus já voltou para o céu há mais de 2000 anos. Mas nós ainda falamos sobre ele hoje. E quantos de nós já nem falam dos seus bisavós que morreram há muito menos tempo, ou partiram há muito menos tempo? Não sabemos que Jesus está vivo, não é? Mas só um exemplo. Muitos de nós nem falam dos próprios pais. Meus pais não estão perto, mas estou a dizer, já tenho uma idade mais avançada, nem falo dos próprios pais, que ainda estavam aqui há pouco tempo, mas nós ainda falamos de Jesus. Porque o povo de Deus tem sido missionário, porque o povo de Deus tem cumprido com a vida. Mas nós ainda podemos fazer um bocadinho mais. Amém? Nós ainda podemos fazer um bocadinho mais se nós formos sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Não vamos estender muito. Obrigado pela atenção. A semana que vem, agora fechei o livro. A semana que vem vamos falar sobre um tema muito interessante. Anjos e demónios. Os anjos do céu e os anjos do inferno. Amém? E vamos perceber também qual é o seu significado e qual é a sua função aqui para conosco e para com Deus no céu. Porque nós sabemos que os anjos não estão só no céu, eles também são enviados por Deus. E nós vemos na Bíblia até vários exemplos de mensageiros angelicais que vieram do céu para estar com os homens durante algum tempo. Amém? Ok, mas vamos falar sobre isso semana que vem. Deus abençoe todos também que estão conectados online. Nós agora vamos terminar a nossa transmissão, vamos ter o nosso culto de oração e relembrando a todos que estão online, se quiserem participar no culto de oração, venham, participem na escola no discipulado aqui presencial e terão também a chance de estar connosco orando, amém? Que é também algo que Deus nos pede e que nós ouvimos que devemos orar também pelas missões. Amém? Se não, até domingo, se Deus permitir, que teremos aqui a nossa lições bíblicas às 10 da manhã e às 11 horas teremos o nosso culto público, se Deus permitir. Deus nos abençoe e vamos fazer uma curta... e amanhã teremos os cultos dos homens, para quem estiver também conectado, às 16 horas. Amém. Deus nos abençoe e até já, se Deus permitir.